Olá pessoal, estamos ao vivo. Tudo bem por aí? Vamos começar a nossa live de hoje. Vamos começar hoje que é o nosso terceiro dia aqui de live, iniciando mais um Forja de Homens e Mulheres nesse novo formato, nesse formato ao vivo agora. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui eu falo sobre o que nós, homens, mulheres, nós pais podemos fazer hoje para que os nossos filhos se tornem pessoas incríveis, enquanto a gente está forjando os homens e mulheres que eles vão ser no futuro. Eu sou o André Felipe e essa é a nossa terceira live e é o nosso sexto, sétimo Forja de Homens, não lembro exatamente. E o nosso tema de hoje eu vou falar sobre medos, sobre os medos mais comuns que as crianças enfrentam, muito ali naquela fase de 4 a 7 anos de idade. Essa é a fase que surgem muitos medos a pedidos. A gente vai conversar sobre isso e o que você pode fazer, o que você pode fazer já hoje com seu filho para ajudá-lo a enfrentar esses medos. Então vamos lá, vamos começar. Eu vou começar contando uma história de uma vez que eu fui num treinamento. Eu estava, se eu não me engano, foi o primeiro treinamento que eu fui participar sobre educação de filhos. Viajei, era um treinamento presencial e tudo. E aí, nesse treinamento, teve uma mãe que perguntou lá: poxa, o que eu faço com meu filho que está com medo do escuro? Meu filho está sentindo muito medo do escuro. E o treinador falou para ele: você já pensou que o seu filho, quando estava no ventre, ele vivia no escuro? Falou para essa mãe, né? Ela, já pensei. Então, se o seu filho de 4 anos está com medo do escuro, a culpa é sua. Foi isso que ele disse, eu não concordo, tá? E naquela época fez sentido para mim, aquilo. Porque, poxa, foi o primeiro treinamento que eu fui, eu não sabia nada sobre educação de filhos ainda. E aí aquela mãe, além de não ter as ferramentas para lidar com aquele medo que o filho dela estava tendo, ali de 4 anos, com medo do escuro, ela agora estava culpada, né? Isso é muito normal, a gente vê as pessoas criando expectativas, os adultos, em cima do comportamento das crianças e tratando muito, principalmente se for menino, tratando como, medo é bobeira, esse negócio de medo do escuro não faz sentido, ou medo do monstro, ou medo de qualquer outra coisa, eles acham que as crianças não têm que ter medo. E nesse caso, mais especificamente, do treinador que falou que a criança nasceu não, foi concebida ali no ventre da mãe, era tudo escuro. Ele está comparando um feto com uma criança de 4 anos de idade. 4 anos de idade, o desenvolvimento emocional é completamente diferente do cérebro. E esse é um argumento que as pessoas usam muito. Então não entra nessa de que criança não tem motivo para ter medo, porque quando era criancinha, bebezinho não tinha medo, agora não tem que ter. Não, são fases diferentes da vida. É como você comparar laranja com banana. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, vamos lá. Imagina que você tem um medo de altura. Você é adulto, pense no seu grande medo aí, seja medo de altura, seja medo de barata, seja medo de rato, ou qual for. Mas pense no seu grande medo. Vai adiantar eu chegar para você e falar que você não tem motivo para ter medo? Você tem medo de altura, a gente foi num parque de diversões e tem aquele brinquedo super alto. Se você está vendo as pessoas andando, saindo vivas, vai adiantar se eu chegar para você e falar: olha, ser bobo, não tem motivo para você ter medo. Na verdade, vai piorar as coisas, você ainda vai ficar com raiva de mim. Não adianta você chegar para o seu filho e querer falar de uma forma cognitiva para uma área emocional do seu filho. Ainda mais as crianças que elas são seres não racionais, vamos dizer assim. Ela tem o neocórtex dela, que é o nosso cérebro mais desenvolvido. A gente tem o nosso cérebro emocional, que é o límbico. O neocórtex seria o nosso cérebro mais desenvolvido. O neocórtex dela não está completamente formado, muito menos do que o adulto. Então você adulto sente medo, sabe que não existe razão naquele medo, mas continua sentindo medo, e você tem o seu cognitivo formado. Imagina a criança. Não adianta. Agora, mesmo que adiantasse, vamos pensar que adianta. Eu vou chegar para o meu filho e vou falar: filho, você não tem medo você não tem motivo para sentir medo do escuro. Tá bom, papai, resolveu o meu problema, que não vai resolver. Amanhã, quando ele sentir medo do monstro, o que ele vai fazer? Ele vai precisar que eu esteja lá para dizer que ele não tem motivo? Amanhã, quando ele tiver com medo numa entrevista de emprego. Quando ele tiver com medo se casa ou se não casa. Quando ele tiver com medo
todos os medos que vão surgir ao longo da vida. Como é que ele vai lidar com esses medos? Então, o importante é eu ensinar o meu filho como lidar com o medo. E não que ele não precisa ter medo. Se eu falo para ele que ele não tem motivo para ter medo, eu estou invalidando um sentimento dele. Meu pai sabe das coisas, está dizendo que eu não tenho motivo para ter medo, mas eu estou sentindo medo. Então o problema sou eu. E aí eu estou causando outros dois problemas para o meu filho. Primeiro, que ele não tem motivo para ter medo, então ele tem problema, ele não é válido, os sentimentos dele, ele não pode confiar nos sentimentos dele. Segundo, se aquilo é um negócio tão forte dentro de mim, e o meu pai está dizendo que não é motivo, eu percebo que papai meio que fica constrangido com essa parada, não gosta muito de falar, ou que ele não gosta de me ver com medo. Por que eu vou conversar assuntos importantes com meu pai? Por que eu vou conversar sobre essas coisas estranhas aqui dentro de mim com o meu pai? Me diz uma coisa, você tem intimidade, você tem abertura para conversar absolutamente tudo com os seus pais? Existem assuntos aos quais você não fica confortável em conversar com os seus pais? Os nossos pais nos criaram numa outra época, num outro modelo. Eles não tinham nem de perto a informação que a gente tem hoje, disponível para criar os nossos filhos. Se você quiser que os seus filhos tenham abertura, se sintam confortáveis para ter essa intimidade de conversar absolutamente tudo com você, não negue os medos, as tristezas, não negue os sentimentos negativos dele. Não faça pouco caso, porque você precisa ser a referência do seu filho, né? Então vamos lá, voltando para o medo mais especificamente. Eu falei que você tem que ensinar o seu filho a lidar com medo. Corajoso não é a pessoa que não sente medo. Corajoso é a pessoa que sabe se comportar mesmo com medo. Uma pessoa decidida não é uma pessoa convicta. Uma pessoa decidida é que toma uma decisão e anda para frente mesmo sem ter convicção. Mesmo sem ter convicção, ela anda para frente, ela faz o que ela entende que deve ser feito, talvez achando que vai dar errado ou não, mas anda para frente. Você percebe a diferença? Então, por isso a gente precisa ensinar os nossos filhos a lidar com o medo. Eu vou falar para você os principais medos que acontecem nessa fase da vida. Nessa fase ali de 4 a 7 anos de idade, tem crianças que são mais precoces, tem crianças que, se não for tratado o medo nela, naturalmente ela vai continuar com medo. Então não julgue, o meu filho tem 3 anos, ou meu filho tem 9 anos. Não faça esse julgamento. Saiba que essa é a faixa mais comum desses medos aparecerem. Então, se você tiver com papel e caneta, anota. Esses são os medos mais comuns. Podem ter outros, podem ter outros. Você não vai invalidar os outros medos, mas esses são os mais comuns. O primeiro que eu vou falar, que as crianças sentem muito, é o medo do abandono. Para pensar. Aladdin, até teve o live action do Aladdin. Aladdin cresceu lá em Agrabah, não tinha pai nem mãe. Simba, Mufasa morreu, ele ficou abandonado. Frozen, Anna e Elsa perderam os pais, cresceram sozinhos. Homem-Aranha, Peter Parker, Batman e vários outros, se a gente for pensar aqui, foram todas crianças que foram abandonadas pelos seus pais por diferentes motivos. Esse é um tema muito presente para as crianças. Esse é um medo muito comum, certo? O que eu posso fazer? Primeiro, você já entendeu que não vai fazer pouco caso desse medo do seu filho, né? Já que é um tema tão comum, tão próximo ali dele, você vai validar, você vai aceitar, vai fazer tudo o que a gente já conversou. E na prática você assegura para o seu filho que você sempre vai fazer o possível. Ó, filho, papai e a mamãe sempre vão fazer o possível para que você tenha tudo. A gente sempre vai fazer de tudo para estar aqui com você e tal, tal. Tenta dar segurança para ele e vai lidando, vai administrando com esse medo dele. Não adianta você chegar para ele, não filho, isso nunca vai acontecer com você não. Não vai adiantar, na boa. Outro segundo grande medo que as crianças têm nessa fase é o medo dela não ser capaz, ou o medo da impotência, ou se sentir pequena. Muitos adultos têm esse medo, né? É um medo comum até, não só nas crianças. Eu me arrisco a dizer que mesmo se você conseguisse criar o seu filho de uma maneira, numa bolha que não colocasse ele em contato com absolutamente nada que pudesse projetar nele algum tipo de medo, ainda assim ele criaria os próprios medos. E esse medo da impotência é importante para que ele se sinta capaz de vencer os grandes perigos. Então, eu não sei se você já viu o seu filho fingindo que é um super-herói. Eu não sei se você já viu o seu filho fingindo
que é o Thor. O Thor tá em alta aí, né? O Capitão América. O Superman tá meio em baixa atualmente. O meu filho às vezes finge que é o Flecha dos Incríveis e sai correndo muito rápido. Então quando você vê seu filho fingindo que é um super-herói, entra na fantasia dele. Quando eu vejo o Miguel fingindo que é o Flecha, eu valido ele. Poxa, filho, realmente você corre muito rápido e tal. Aquilo dá para ele uma sensação de que que ele é capaz de se superar, que ele é capaz de vencer os próprios medos. Outra coisa que você pode dar é autonomia. Autonomia aumenta a autoestima. Autonomia aumenta a autoestima. Se ele consegue tomar banho sozinho, deixa ele tomar banho sozinho. Se ele consegue amarrar o cadarço sozinho, deixa ele amarrar o cadarço sozinho. E se ele está tentando amarrar o cadarço e você está vendo que ele está com dificuldade, ó, eu não sou potente, eu não sou capaz de amarrar o cadarço. Aí meu pai e minha mãe vê que eu estou com dificuldade de amarrar o cadarço e na melhor das boas intenções vai lá e amarra para mim. Eu estou passando a mensagem para ele de que eu não acredito que ele é capaz de amarrar aquele cadarço. Você está vendo ele enrolado? Deixa ele se virar. Deixa ele se virar. Se ele pedir a sua ajuda, você vai lá ajudar e fala alguma coisa do tipo: é, filho, realmente esses cadastros são muito complicados de amarrar. Realmente esses cadastros são muito difíceis. Esses cadastros são muito grandes. Mas dá algum motivo para que ele possa ancorar que não é porque ele é incapaz de fazer as coisas. É porque realmente existe um grau de dificuldade naquilo que ele está fazendo. O terceiro medo que eu vou falar para você, que as crianças têm muito, é o medo do escuro. E esse é clássico, né? O escuro representa tudo que é desconhecido. Tudo que a criança não sabe, todos os medos que ela nem sabe que existem, mas que ela de alguma forma sente esse medo, estão lá no escuro. Todos os monstros, todos... Eu lembro que eu assisti aquele filme Ghost, quando eu era criança, com a Demi Moore. E eu tem a cena lá que os demônios pegam a alma. Se você assistiu o filme, você vai estar lembrando. Tem a cena lá que os demônios pegam a alma lá. E eu era criança, nossa, aquilo eu fiquei com medo, velho. Eu ia dormir, eu ficava com medo que aqueles bichos iam vir pra cima de mim. E eles saíam do escuro, né? Aí eu deitado, eu olhava pro canto do quarto assim, e era escuro, tava lá. Tava no escuro, eu não sabia bem o que que era. Teve uma vez, eu tava brincando de bola com meu filho na sala. E aí, a sala da minha casa eu deixo livre de propósito, sabe? Não estou dizendo que você tem que fazer isso, não. A sala da minha casa não tem sofá, não tem nada disso, que é para eu ter bastante espaço para brincar com meu filho. E aí a bola foi pro corredor, foi parar lá num quarto que estava escuro, o quarto. Já era de noite. E aí Miguel olhou assim para mim. Aí eu falei, vai lá pegar a bola, filho. Aí ele ficou só olhando, ele não falou nada. Eu falei, você quer que o papai vá junto com você? Ele falou, quero. Eu falei, tá bom, então vai. Eu já saquei que ele estava com medo do escuro. Imagina se eu falo, não, filho, não tem nada lá. Fica tranquilo, pode ir, não tem nada. Ele está sentindo que ele não tem motivo para sentir medo. Ele está ouvindo isso de mim. E, poxa, aqui dentro tem aquele sentimento, meu pai está dizendo que eu não tenho motivo, o problema sou eu. Se eu falasse isso, eu falei, então vamos lá junto com o papai. Aí eu andei, fui junto com ele, a gente foi lá dentro do quarto, eu sem acender a luz, falei, filho, vamos olhar aqui embaixo da cama se tem alguma coisa. Aí ele ficou olhando para mim e eu falei, vem atrás do papai, o papai olha. Aí eu me abaixei, olhei debaixo da cama, a gente olhou atrás da porta e tal, e tal. Você viu alguma coisa, filho? Ele, não, papai. Você acha que tem algum monstro aqui? Ele, não, papai, eu não vi nada, não. Tá bom, vamos voltar. Aí a gente voltou. Eu falei, filho, vamos lá de novo? Aí ele ficou assustado. Eu falei, você quer ir sozinho ou quer que o papai vá junto? E eu fui fazendo esse exercício. A gente deve ter passado ali uns 40 minutos. Eu indo junto com ele, cada vez eu ficava uns 20 centímetros mais longe. Daqui a pouco ele entrou sozinho no quarto e eu fiquei na porta. Daqui a pouco ele entrou sozinho no quarto e eu fiquei lá na sala. E eu não precisei dizer para ele que ele não tinha motivo para ter medo. Ele mesmo viu que não tinha monstro nenhum. E amanhã ele vai achar que tem monstro. E tá tudo bem. Mas eu estou ensinando ele a lidar com os próprios medos. Eu não estou dizendo que ele não tem motivo para sentir medo. Eu não estou dizendo que não existe monstro ali. Eu estou falando para ele, filho, tudo bem sentir medo. O importante é a gente aprender a lidar com os próprios medos. Então, essa é uma forma que você pode fazer. Agora imagine uma criança que tem medo do escuro, está lá para dormir com medo do escuro. Deixa eu pegar um nível atrás. Imagina uma criança que está na hora de dormir, ela está fazendo manha, está fazendo birra ou qualquer coisa, porque ela não quer ir dormir. Aí o pai e a mãe, que não se preocupam em entender a fundo o sentimento, fica bravo e reclama e briga com o filho, mas ele não consegue entrar para entender que a criança não quer ir dormir porque ela está com medo do escuro. Aí a criança foi lá dormir e pede para a mãe para colocar uma luzinha bem fraquinha, ou então para deixar a porta um pouquinho aberta. E a mãe pensa naquilo, não, meu filho tem que encarar o medo.
Eu tenho que criar um filho forte. E aí, não, filho, você vai dormir no escuro. Essa criança, como é que isso vai ser positivo para a criança? Você só está formando uma criança mais nervosa, só está aumentando ainda mais o medo dela. Seu filho não vai ser frágil se você colocar uma luzinha. Se for botar uma luzinha, bota uma amarela para não atrapalhar o sono, uma bem fraquinha. Deixa a porta um pouquinho aberta, não tem problema. Você não está criando filho frágil. Você vai criar um filho frágil se você não fizer ele entrar em contato com as próprias emoções. Se você não ensiná-lo a lidar com os próprios medos. Aí sim você está criando um filho frágil. Esses pais que querem criar filhos fortes, a ironia é que eles estão criando filhos que não sabem lidar com medo. Então cuidado com essas coisas. O quarto medo que eu vou falar, que eu anotei aqui, é o medo dos pesadelos. E esse também é um medo muito comum, só que a diferença para a criança é que ela não consegue perceber bem o que é pesadelo e o que é verdade. Eu lembro ali entre os meus 15 e 25 anos, eu não era nem criança. Entre 15 e 25 anos eu tive um pesadelo recorrente. Era uma vez a cada 2 meses, mais ou menos, eu tinha um pesadelo de que eu estava sendo perseguido. E sempre era alguma coisa diferente. Perseguido pelo cachorro, perseguido por uma frota de alienígenas ou qualquer outra coisa. Mas eu sempre tinha esse sonho e era algo muito real, muito presente para mim. Eu acordava geralmente com o coração acelerado e tudo, mas eu acordava, eu distinguia que aquilo não era verdade, que aquilo só tinha sido um pesadelo. Imagina uma criança que acorda e ela não consegue saber se ela realmente viveu aquilo ou se foi só um pesadelo. Olha como isso é forte para a criança. André, o que eu faço nessas situações? Você se faz presente. Você está junto, você abraça, você consola, você acalma e você explica para ela que foi um pesadelo. Você não fala que ela não tem motivo para sentir medo. Você fala, poxa, filho, tudo bem, eu entendo. A mamãe também já teve muitos pesadelos. Conta histórias suas, porque ela olha assim, poxa, a minha mãe sente a mesma coisa que eu. A minha mãe já passou pela mesma coisa que eu. Conta as suas histórias e explica para ela que é pesadelo. E aí você vai ter que ter paciência. Vou aqui, pessoal, voltou. Voltou. Deu uma travada aqui. Educar dá trabalho. Se você quiser adestrar, é fácil. Mas se você quiser criar um filho que se torne um homem incrível, dá mais trabalho. O penúltimo medo que eu vou falar para vocês é o medo das brigas entre os pais. E esse é um medo muito comum que os pais muitas vezes negligenciam. Eles acham que a briga é entre eles dois, que não tem nada a ver com a criança, e claro que tem, né? Então, imagina uma criança que tem um coleguinha na escola que não vê o pai há um ano. Talvez você e o pai do seu filho estejam brigando, independente de vocês serem casados ou não. E aí seu filho pode estar com medo de, por causa daquela briga, ele não vai mais ver o pai. Porque ele tem um coleguinha da escola que é assim. Talvez ele esteja com medo que vai ter que se mudar, com medo que vocês vão se separar, ou qualquer outro tipo de medo. Então, se vocês têm as diferenças de vocês e não conseguem lidar com isso a ponto de extravasar para o filho de vocês, assegurem para o seu filho, ó filho, papai e mamãe têm as diferenças da gente, mas a gente está tentando fazer o melhor para o papai, para a mamãe e para você. Não é por sua causa, não tem nada a ver com você e tal, tal. Assegura para ele. E quando vocês resolverem os problemas de vocês, fala para a criança também. Vocês não têm que deixar ele se meter nos problemas de vocês não têm que envolver, mas não quer dizer que ele não está vendo, né? Então fala para ele, se ele vê vocês dois brigando e vocês se entenderam, talvez ele precise de um sinal visual, talvez ele precise ver papai e mamãe se abraçando. Ah, então agora está tudo bem com papai e mamãe, certo? Se você quiser saber um pouco mais sobre como a relação dos pais afeta as crianças, tem vídeo meu no canal do YouTube, tem vídeo meu no canal do Instagram falando sobre isso. É um tema muito forte para a formação do seu filho. E o último medo que eu vou falar, que é muito comum, é o medo da morte. Esse é um tema muito presente para as crianças, até porque o próprio medo do abandono traz também esse medo. Então tem o Simba que o pai dele, o Mufasa, morreu. Tem a Frozen que os pais morreram. E todas as outras historinhas. E também pessoas do dia a dia que pode ser que a criança já tenha perdido. Eu lembro de um treinamento que eu fui sobre educação de filhos, que tinha uma mãe de uma criança de 9 anos, uma menina, e essa menina estava tendo pesadelos. Você vê como os medos vão se conectando um com o outro. Ela estava tendo pesadelos de que a mãe, de que a avó, de que alguém muito próximo dela ia morrer do nada. Sempre pesadelos recorrentes. E aí ela conversando com o treinador foi tirando os inputs dela e
ela falou que quando a criança estava com 4 anos de idade, ou seja, 5 anos antes desse treinamento, o pai dela tinha morrido num acidente de moto. E a mãe não explicou para a criança o que tinha acontecido. Papai simplesmente morreu. E a criança também não foi para o enterro. Nossa, André, é pesado a criança ir para o enterro. Ela deveria ter ido. Porque existe, por mais duro que seja, existe um motivo porque o papai não está mais aqui comigo. Agora, essa criança que não foi explicado para ela que o papai morreu, e lógico que você vai contar numa linguagem que a criança entenda, você vai contar de forma lúdica, lembrando que o lúdico é a verdade, não é a mentira, é a verdade na linguagem da criança. Você vai contar de forma lúdica, mas ela precisa entender que aconteceu uma fatalidade e o papai não está mais aqui. Aí essa menina perdeu o pai do nada, ela está agora com 9 anos de idade, sonhando que vai acontecer a mesma coisa. Porque ela já tem uma experiência dessa. Na cabeça dela, as pessoas morrem do nada. E ainda mais as pessoas próximas, como aconteceu com o papai. Então, se você não explica as coisas para a criança, ela ancora qualquer outra coisa. Se você não é questão de, eu vou dar satisfação para o meu filho. Não, é você explicar, para não deixar ela ancorar outras coisas. Eu lembro uma vez, eu fui buscar o meu filho Miguel na escola, e aí geralmente eu fico brincando com ele até perto da hora da escola fechar. Então, ano passado ele estudava de manhã e de tarde, e a gente ficava até umas 6 horas ali, que era a hora que a escola fechava. E quando eu estava saindo com ele, tinha um garoto que estava lá, o pai não tinha chegado ainda. E aí tinha um outro amigo desse garoto. Quando o pai estava saindo, eu vi que o menininho estava ali meio triste. Aí o pai desse amigo falou: "Ah, o seu pai esqueceu de você, não vem não buscar você não." Agora, olha o que esse garoto pode ancorar. Tem o medo do abandono, que a gente já conversou aqui, e tem o medo do que o pai não ama ele. Porque se meu pai esqueceu é porque eu não sou importante. Aí se o pai chega lá, o pai ficou preso no engarrafamento e não explica para o filho, ele não fala, filho, papai atrasou porque papai pegou um engarrafamento. A criança pode ancorar qualquer coisa. Então por isso é importante você explicar para o seu filho, para ele não ancorar coisas que não sejam verdades. Então se você quiser criar uma relação próxima com seu filho, se você quiser dar um sinal para ele que os sentimentos dele são importantes, de que ele tem uma proximidade para conversar coisas importantes com você e não ser aquela pessoa distante, você precisa validar os sentimentos. Não faça pouco caso do medo, não faça pouco caso da... Pergunta aí para a gente ver o seu caso, ou se quiser participar, mandar uma solicitação. Senão a gente encerra a nossa live de hoje por aqui. Essa aqui foi o nosso terceiro. Se você quiser entrar no canal do Telegram, eu sempre estou trazendo um conteúdo complementar, falando a sacada que eu tenho, é quase que um download da minha cabeça, então quando termina a live eu vou lá e gravo a principal sacada que eu tenho. Se não, a gente termina por aqui hoje, gente. Alguma coisa? Alguém quer perguntar? Então tá jóia. Estou entendendo que não tem nenhuma outra pergunta. Até amanhã, na nossa live de 15 horas. Valeu, pessoal. Um abraço.